Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos ver o modelo relacional, que é um modelo de dados de implementação. Nós vimos, então, o modelo entidade-relacionamento, que é um modelo de alto nível, ou um modelo de dados conceitual. Então, ele possui conceitos que descrevem os dados como os usuários finais os percebem. Agora, nós vamos ver o modelo de implementação, que oferece os conceitos que podem ser entendidos pelos usuários finais, mas não estão muito distantes da forma como os dados são organizados no computador. Então, esses modelos de implementação, eles ocultam muitos detalhes de armazenamento, mas podem ser usados para realizar a implementação do banco de dados diretamente em um sistema de computador. Então, esse modelo relacional, ele se encaixa nessa categoria de modelo de dados de implementação. O modelo relacional, ele representa um banco de dados, então, como uma coleção de relações. O que são essas relações? São tabelas. E ele é embasado na teoria dos conjuntos. Então, essas tabelas, elas são conjuntos de itens, né? No nosso caso, conjuntos de instâncias, certo? E ele é representado, então, por meio de uma tabela que possui um nome único, uma tabela bidimensional, com linhas e colunas, certo? E cada linha, que a gente chama aqui de tupla ou de registro, vai corresponder a uma entidade do minimundo que a gente está modelando ou a um relacionamento particular, descrita então por atributos. Esses atributos são os campos, que são então as colunas da nossa tabela, certo? Então, o que a gente tem no modelo relacional é isso aqui, uma tabela com um nome único, certo? E aí a gente tem várias colunas, que são, então, os atributos. Nesse caso aqui, são os campos, então, da nossa relação, da nossa tabela, certo? E aí, isso aqui, então, é a descrição do esquema da tabela, certo? É a descrição dos dados, o que a gente vai armazenar. Então, ó, a gente tem uma tabela chamada aluno e os campos dessa tabela é nome, número de matrícula e curso. Então, é a descrição da tabela. É para que a tabela foi criada. Então, é a intenção da tabela. E quando a gente tem os dados armazenados, a gente tem, então, a instância, né, da tabela, que são os dados propriamente ditos. Então, a gente tem várias linhas. Essas linhas são chamadas aqui de tuplas. E elas representam, então, instâncias do mundo, do minimundo que a gente está modelando. Ou registros, né? Se a gente for pensar em um armazenamento em arquivos, a gente pode relacionar com registros. Então, aqui a gente tem uma tupla que representa uma entidade do mundo real. Qual entidade que é essa? É o aluno chamado Paulo, que tem o número de matrícula 9999 e faz o curso de informática, certo? Aqui a gente tem uma outra tupla que representa uma outra entidade do mundo real, que é a aluna Isabela, com o número de matrícula 8888, que também faz informática. E assim por diante. Então, o conjunto dessas tuplas representa, então, a instância, né? Os dados propriamente ditos armazenados nessa tabela. Então, o conjunto de dados o conjunto dos dados armazenados é a instância do banco de dados e o conjunto de descrições é o esquema do banco de dados, certo? Como a gente já viu na aula de introdução. Então, ele é um modelo bastante intuitivo. A gente tem uma tabela, então, bidimensional, certo? Com um nome único, um conjunto, então, de campos, que são as colunas, estão representados nas colunas. E aí, cada um desses campos representa um atributo que a gente viu lá no modelo entidade-relacionamento. Então, cada um dos campos, ou cada uma das colunas, é um atributo da tabela aluno, certo? Aí a relação ou a tabela é o conjunto, então, de colunas e de tuplas, de linhas, né? Que é, então, a própria tabela bidimensional. E aí aqui a gente tem que uma linha é uma tupla, certo?
E a intersecção, então, de uma coluna com uma linha, a gente chama de célula, né? E cada célula vai armazenar um valor, então, o valor daquele atributo para aquela entidade do mundo real. Então, aqui, por exemplo, nessa célula, a gente tem armazenado o valor João, que é o valor do atributo nome, certo? Para essa entidade aqui do mundo real. Que entidade que é essa? O aluno cujo nome é João, certo? Bom, aí cada coluna então tem um nome distinto e representa então um atributo, o qual, por sua vez, possui um determinado domínio. Então, o domínio seria o tipo do dado, o formato, quais os valores que podem ser armazenados para aquele atributo, certo? Cada domínio ele possui um valor atômico, ou seja, esse valor é único e indivisível, certo? Então, por exemplo, para número de telefone, a gente vai ter um valor, né, com um DDD e um número de telefone, que é um valor único e indivisível. A gente vai conseguir recuperar todo o número de telefone. A mesma coisa para CPF, a mesma coisa para idade, certo? Então, a gente tem lá 25 anos. É um valor único para o atributo idade e é um valor indivisível, certo? Então, o domínio de todos os valores de atributos no nosso modelo relacional, eles vão ser valores atômicos, certo? Então, é um valor dentro do domínio e é indivisível. O valor null, ele também pode ser utilizado quando o atributo não possui valor ou seu valor não é conhecido, certo? Daí, a gente pode, então, atribuir o valor null para esse atributo, para esse campo. Cada linha da tabela é chamada de tupla, então, ela é distinta, certo? E ela é chamada de tupla, como eu já tinha falado anteriormente. A ordem das colunas e das linhas é irrelevante. Por quê? Porque eu disse para vocês que esse modelo é baseado na teoria dos conjuntos. E quando a gente tem um conjunto, não existe ordem entre os itens desse conjunto, certo? Então, tanto a ordem das linhas quanto a ordem das colunas é irrelevante para o modelo relacional. É claro que quando a gente vai implementar propriamente, usando um SGBD relacional, existe uma ordem física no armazenamento das tuplas, né? Então, essas tuplas elas vão ser armazenadas em arquivos no disco. Então, existe uma ordem de armazenamento, uma ordem física e uma ordem lógica também, certo? Mas para a teoria do modelo, não existe ordem entre as linhas e as colunas. Então, se você colocar a tupla 1, 2, 3, 4, ou se você colocar a tupla 1, 3, 4, 2, é a mesma tabela, certo? Uma n-tupla representa uma tupla que possui n valores. Então, esse n é o grau da relação, é a quantidade de atributos ou a quantidade de colunas que essa tabela possui, certo? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma relação chamada aluno, que tem o registro do aluno, que é o atributo chave, certo? E aqui ele vai ser chamado de chave primária. Tem também os atributos nome, endereço e sexo, certo? Então, esse daqui é o esquema da nossa relação. O nome da tabela e a lista de atributos da tabela com o atributo chave identificado por um sublinhado, certo? E aqui a gente tem, então, as instâncias, certo? Cada instância do mundo real representado por uma tupla ou por uma linha da tabela. Então, a gente tem a aluna Adriana Zagallo, que tem um determinado registro de aluno, mora em determinado endereço e o sexo é feminino. Então, como eu disse para vocês, qual que é o domínio do atributo
endereço? Possivelmente uma string, né? Um vetor de caracteres com algum limite de tamanho. Então, vamos dizer que é um vetor de caracteres de 60 posições, tamanho no máximo 60. Poderia ser esse o domínio, então. Qualquer conjunto de caracteres, tamanho no máximo 60. E esse atributo é atômico. Então, quando a gente for recuperar, a gente recupera todo o endereço. Ele é indivisível. A gente não consegue, armazenado dessa forma aqui, como endereço, a gente não consegue recuperar só o nome da rua. A gente não consegue recuperar só o bairro. A gente não consegue recuperar só o CEP. A gente recupera toda a string, porque o endereço foi armazenado dessa forma, como uma string de 60 posições, de tamanho 60, certo? Então, a gente vai recuperar a string inteira. A gente não consegue recuperar partes individuais. Por quê? Porque aqui no modelo relacional, a gente tem que cada atributo, ele é atômico, ele é indivisível, certo? Bom, daí aqui a gente tem um outro esquema de relação aluno, né? Então, a gente tem outra relação a aluno, e o esquema, então, é o nome da relação aluno e a lista de atributos, certo? Seriam as colunas, então, da nossa relação, que é nome, RG e idade. E uma possível relação, então, aqui a gente tem o esquema da relação, o esquema R da relação. E a instância, né, uma possível relação, que é o R negrito, então, uma possível relação R da relação aluno, do esquema de relação aluno, poderia ser isso aqui, que é o conjunto de instâncias, certo? José, então, 1, 2, 3, 4, 5 para RG, idade 21. Pedro, 5, 4, 3, 2, 1 para RG, idade 18. Nome Paulo, 3, 2, 1, 3, 2, 1, idade 22, certo? Então, o esquema de relação é a intenção da relação, certo? É para que a relação foi criada. E aí a gente viu lá na introdução também que isso aqui sofre poucas mudanças, certo? Porque é decidido na fase de projeto do banco de dados. Então, de acordo com os requisitos coletados, o projetista viu que a gente precisava armazenar para aluno só o nome, o RG e a idade. A gente não precisava de mais informações para aluno. Então, se isso foi decidido na fase de projeto, a gente até pode ter uma evolução do banco de dados depois, mas isso vai acontecer com pouca frequência, certo? Agora, a relação R, que é o conjunto de instâncias, é a extensão do banco de dados. Ela é mais dinâmica, certo? Acontecem mudanças com maior frequência, porque a gente pode inserir aqui novos alunos, esses alunos podem se formar e a gente tem, então, a gente remover, então, dessa tabela, certo? Alguns alunos. A gente pode alterar com muita frequência, pelo menos uma frequência anual, a idade desses alunos, certo? Então, acontece muito mais mudanças na relação, no conjunto de instâncias, do que no esquema da relação, certo? Bom, então aqui tem um pouquinho mais sobre essa ideia de valor atômico, né? Então, no modelo relacional, a gente tem que cada valor de atributo é indivisível e monovalorado. Então, a gente não vai ter, no modelo relacional, atributos multivalorados. Então, o valor atômico ele não pode ser recuperado por partes, certo? Ele é um valor único, então ele é recuperado na sua totalidade, que é o caso do endereço lá que eu mostrei para vocês, certo? Então, se o endereço ele for definido como um atributo único, o endereço total, cada valor de endereço vai ser recuperado na sua totalidade, certo? E a gente só tem nesse modelo atributos monovalorados, que podem ter, então, apenas um único valor. Por exemplo, idade de aluno é monovalorado, cada aluno só tem uma idade, certo? Agora, irmãos de aluno, que poderia ser o conjunto de todos os irmãos, né? Ou pelo menos os nomes dos irmãos, seria um atributo multivalorado. Então, a gente pode ter aluno
com 0 irmãos, com 1 irmão, com 2 irmãos, com 3 irmãos, certo? E o modelo relacional não aceita, então, isso aqui dessa forma, certo? O modelo relacional não representa atributos multivalorados. Então, a gente tem que procurar formas alternativas para representar atributos multivalorados no modelo relacional, porque a gente não pode representar lá um campo irmãos, por exemplo. Aí, ele pode ter um valor, pode ter nenhum valor, pode ser null, mas pode ter um valor, pode ter 2 valores, 3 valores, e a gente quer recuperar, então, cada um desses valores individualmente. Não é possível, certo? Bom, as definições formais, então, do modelo relacional são as seguintes. A gente tem, então, um esquema de relação, que é chamado de R, certo? E é utilizado, então, para descrever a relação. A gente denota dessa forma aqui, R e entre parênteses a lista de atributos. Então, isso aqui é o esquema da relação, certo? Que a gente coloca um nome, então, por exemplo, aluno, certo? Para representar o esquema da relação aluno, e a lista de atributos de aluno, entre parênteses separados por vírgula. Então, a gente tem o nome da relação, como eu disse, e a lista de atributos, certo? Cada um desses atributos vai ter um determinado domínio. Então, cada um dos atributos A da nossa relação R vai ter um domínio, que é o domínio de A, certo? E esse domínio, então, é um conjunto de valores atômicos possíveis para o atributo A. Então, isso representa a intenção do banco de dados. Para que cada uma das relações foi criada, certo? Que é, então, o nome de cada uma das relações e os atributos de cada uma dessas relações, certo? Já o estado da relação R de R representa a instância ou o estado da relação. É o conjunto de dados realmente armazenado na relação R, certo? Então, é denotado dessa maneira aqui, é um R negrito, certo? Que seria, então, o estado do esquema de R, certo? E pode ser visto, então, como uma matriz. E aí, a gente tem, então, que R sem negrito é o esquema da relação, e o Rzinho, o R minúsculo, é uma entidade, propriamente, uma entidade particular, ou um relacionamento particular. É uma tupla, é uma linha de R, certo? Então, é uma entidade particular no conjunto de entidades. É uma tupla particular no conjunto de tuplas, certo? Então, ela é formada por esse conjunto de N tuplas, que seriam, então, os registros, se a gente fizer uma analogia com o arquivo, ou as instâncias, certo? Ou, se a gente fizer uma analogia com o modelo entidade relacionamento, seria o conjunto de entidades. Então, o conjunto de entidades do modelo entidade relacionamento é representado aqui como um conjunto de tuplas, um conjunto de N tuplas, certo? Então, a instância ou o estado da nossa relação é formado por um conjunto de tuplas, a tupla 1, a tupla 2, a tupla M, certo? Cada tupla é uma lista de valores. Então, cada uma das tuplas vai ter um conjunto de valores. Um valor para cada atributo ou um valor para cada coluna, certo? Esse valor, então, é um elemento no domínio daquele atributo em questão, ou um valor nulo, certo? Então, ou vai ter uma tupla é uma linha, certo? Cada valor armazenado aqui, então esse valor aqui, certo? É o valor da coluna ou do atributo A2. 2. São 2, certo? Então, aqui vai ser armazenado para a tupla T1 um determinado valor, o valor 2,
que é o valor do atributo A2, certo? E esse valor 2, ele vai estar dentro do domínio de A2, certo? São, então, os valores, qual é o conjunto de valores possível para o atributo A2? Esse valor aqui, o V2, ele vai estar dentro desse conjunto possível de valores para A2. Ou ser nulo, certo? Quando ele não assume valor, porque ele não tem valor ou porque esse valor é desconhecido. A gente pode representar esse valor do atributo na tupla T. Então, o valor do atributo A2 na tupla T1 dessa forma aqui, ó. Então, a gente pode representar como a tupla, né, seria o valor da tupla no atributo A2, no nosso caso aqui do nosso exemplo, ou dessa com colchetes, então, ou com pontinho, que seria o valor da tupla T para o atributo, então, no nosso caso, valor da tupla T1 para o atributo A2. Então, com ponto. Ou dessa maneira aqui, o valor da tupla T1, no nosso caso, para o atributo 2, certo? E aí, então, esse estado da relação vai caracterizar a extensão do banco de dados, certo? Então, a gente tem que a intenção do banco de dados, ou aliás, a intenção não, a instância ou o estado da relação, ele pertence ao produto cartesiano do domínio dos valores de todos os atributos, certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que uma relação, ou o estado da relação R negrito de R, é uma relação matemática, então, de grau N nos domínios dos atributos, certo? No domínio do atributo A1 com o produto cartesiano, com o domínio do atributo A2, produto cartesiano com o domínio do atributo AN, que é, então, um subconjunto desse produto cartesiano dos domínios que definem o esquema R, certo? Esse produto cartesiano, ele especifica todas as possíveis combinações de valores dos domínios subjacentes, dos domínios de A1 com os domínios de A2 com os domínios de A3. Então, de todas as possíveis combinações, um estado de uma relação em um determinado momento reflete apenas as tuplas válidas que representam um estado em particular do mundo real, certo? Como o estado do mundo real muda, a relação também vai se transformar, né? Então, a gente vai ter um determinado estado para uma relação em um determinado momento e a gente vai ter um novo estado de relação a cada mudança que ocorrer na relação. Por exemplo, quando a gente inserir uma nova tupla, certo? Mas o importante é que os valores dessa tupla, eles sempre vão estar dentro dos domínios possíveis para cada um dos atributos, certo? Então, olha só, a gente pode ter que o domínio de idade são todos os números naturais, certo? A gente pode ter que o domínio de endereço é qualquer conjunto de caracteres, de vetor de caracteres, ou qualquer conjunto de caracteres de tamanho no máximo 60, certo? E a gente pode ter que o número de matrícula é qualquer inteiro de 2 bytes, certo? Então, a gente vai ter que a instância do banco de dados, a instância da relação, aliás, ela vai pertencer ao produto cartesiano de todos esses domínios possíveis, certo? Ela vai ser subconjunto do produto cartesiano de todos esses domínios. Por que subconjunto?
porque ela vai, a instância ou o estado R do esquema R vai ser só o conjunto de valores que está armazenado naquele momento no banco de dados, certo? Em um dado momento, em um momento específico. Não vai estar armazenado todas as combinações possíveis de domínio, certo? De atributo. Vai estar armazenado só um determinado subconjunto naquele momento, que vai refletir as tuplas válidas, as tuplas que estão de fato armazenadas no banco e que se referem a uma entidade do mundo real, que representa então uma instância, certo? Bom, então, até agora a gente falou apenas do esquema da relação e da instância da relação, do estado da relação. O que é um banco de dados, então? Um banco de dados vai ser o conjunto de todos os esquemas de relação e de todos os estados da relação, certo? Então, um esquema de banco de dados S é o conjunto de esquemas de relações, certo? S, que é composto por todos os esquemas de relação, então, junto com as restrições de integridade sobre esse esquema, certo? E o estado do banco de dados é o conjunto de estados da relação, certo? Então, o banco de dados em si, a base de dados, ela vai ser todo o conjunto de estados, certo? De todos os estados. Então, para cada esquema R, a gente tem um estado R negrito, certo? Então, aqui é a definição do esquema. É o nome da tabela e a lista de atributos, certo? Aqui são os valores propriamente ditos para aquela tabela. O banco de dados, a base de dados, vai ser o conjunto de todos esses valores armazenados em cada tabela, certo? Então, cada R desse é um determinado estado, ou a extensão, ou o conjunto de instâncias de R, que é o esquema, certo? Então, os estados de R, os estados de R devem satisfazer as restrições de integridade particulares, especificadas, então, no conjunto de restrições de integridade. Então, essas restrições de integridade aqui, elas são definidas no momento de criação do banco de dados, no momento de definição de esquema. Então, a gente define um esquema, certo? Para um banco de dados, a gente define um conjunto de relações e a gente define quais são as restrições de integridade sobre aquelas relações, certo? Então, a gente define qual que vai ser a chave primária, a gente define se a gente vai ter uma chave estrangeira, que vai fazer referência a uma outra coluna de uma outra tabela, e todas as restrições de integridade, certo? E aí, cada valor armazenado deve satisfazer essas restrições particulares de integridade. Bom, que restrições que são essas, então? Então, olha só, a gente tem vários tipos de restrições. A gente tem restrições que são inerentes do modelo, certo? Por exemplo, uma restrição inerente do modelo relacional é que a gente não pode ter tupla repetida. Por quê? Porque é baseado na teoria de conjuntos. Se uma relação é um conjunto, não pode ter item repetido, certo? A gente tem que um conjunto é um conjunto de valores distintos, de itens distintos. Então, da mesma maneira aqui, a gente não vai poder ter linha, a gente não vai poder ter tupla repetida, certo? A gente tem restrições baseadas em esquema, que são especificadas, então, pela linguagem de definição de dados, e é essas aqui, então, que a gente vai ver, né? Então, são essas restrições sobre o esquema da relação. E a gente tem também as restrições baseadas em aplicação, que se referem à dependência de dados.
e inclui as dependências funcionais e multivaloradas. Essas restrições elas são utilizadas no processo de normalização, tá? Mas agora a gente vai focar então nessas restrições baseadas em esquema, né? Então são as restrições sobre o esquema de cada tabela. E aí a gente tem então as restrições de domínio, de chave primária, de not null e as restrições de integridade, que é a restrição de integridade da entidade e a restrição de integridade referencial. Então, o que é isso? A primeira delas é a restrição de domínio. Então, para cada tupla, o valor de cada atributo deve ser um valor atômico, como a gente já viu, certo? Dentro do domínio daquele atributo. Então, se aquele atributo tem um tipo, armazena um tipo de dado inteiro, todos os valores armazenados vão ter que ser inteiros. Ah, se é um inteiro cujo valor é maior que 18, maior ou igual a 18 e menor ou igual a 60, então todos os valores desse atributo A vão ter que ser inteiros entre 18 e 60, certo? Da mesma maneira, se o tipo de dado for um caractere ou uma cadeia de caracteres de determinado tamanho, certo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, nome e a definição lógica de nome de alunos. A gente pode dizer, então, que o domínio é o conjunto de todos os nomes possíveis para pessoas, certo? Para código de disciplinas, o domínio seria o conjunto de todos os códigos de disciplinas oferecidas na UFG, certo? Qual que seria o domínio para a idade? O conjunto de idades possíveis para alunos, pensando aqui, então, que a gente vai ter uma relação chamada aluno, certo? Qual que é o tipo de dado ou formato do dado? A gente pode definir que para nome de alunos vai ser string de 60 caracteres. Para código de disciplinas, o domínio vai ser uma string com 3 letras seguidas de 4 dígitos, certo? Por exemplo, IBT 0029. E para a idade, a gente pode definir que o tipo de dado vai ser um inteiro, certo? Entre 15 e 100, certo? Então, os alunos aqui do nosso banco de dados, que vão ser armazenados no banco de dados, só pode ter idade entre 15 e 100 anos, certo? Então, esse seria, então, o domínio, a restrição de domínio. Cada valor de cada atributo tem que estar dentro desse domínio. Então, tem que ser do tipo de dado específico e atender às restrições de domínio, certo? Uma outra restrição sobre o esquema que a gente tem é a restrição de chave primária. Então, essa chave ela é usada para identificar de maneira única cada tupla, cada linha na tabela, certo? Então, a relação, a tabela, ela é um conjunto de tuplas, certo? Ou um conjunto de linhas. Pela teoria dos conjuntos, então, todas as tuplas têm que ser distintas, porque um conjunto, ele armazena elementos distintos, certo? Então, para garantir essa propriedade de maneira eficiente, a gente especifica uma restrição de unicidade da chave. Cada chave primária, então, ela deve ser única, certo? E aí é importante a gente ver um conceito de superchave. O que é uma superchave? É um subconjunto de atributos de R, então do esquema, certo? Do esquema R, que identifica de maneira única cada tupla. A combinação de valores, então, para esses atributos, que representa a superchave, não pode se repetir, certo? Então, a gente pode ter aqui, por exemplo, a gente tem um esquema de relação chamado aluno. O conjunto de atributos de aluno é nome, idade, curso e número de matrícula. A gente pode definir que uma superchave de aluno pode ser nome, curso e idade, certo? Então, essa combinação de valores para esses atributos aqui, ou a combinação de valores para esses atributos aqui,
nunca vai se repetir. Em cada tupla, em cada linha da tabela, a combinação de nome com curso, com idade, vai ser sempre diferente. Então, a gente tem uma superchave, certo? A gente pode ter uma outra superchave para esse esquema aluno, que poderia ser o número de matrícula e o nome. Então, em cada tupla da relação, a combinação de número de matrícula com o nome nunca se repete, certo? Então, a gente tem uma superchave, que é a combinação de valores que não se repete, de valores de atributos que não se repete. Então, a gente tem um conjunto de atributos, certo? Para os quais os valores em cada tupla são únicos. A combinação de valores em cada tupla é única. Então, a gente tem uma superchave. A chave, ela vai ser uma superchave da qual não se pode retirar nenhum atributo e ainda preservar essa propriedade de unicidade, certo? Então, o que é uma chave? Uma chave é uma superchave de cardinalidade mínima. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, superchave 2 de aluno. Ela diz para a gente que a combinação de número de matrícula e de nome nunca se repete na tabela aluno, certo? E aí, mas pode ser que se a gente tirar o nome, a gente tem que número de matrícula nunca se repete na tabela aluno. Então, a gente tem aqui uma chave, que seria uma superchave de cardinalidade mínima. Agora, a gente não pode tirar mais nenhum atributo e ainda preservar essa propriedade de unicidade de cada valor único, certo? A gente só tem o número de matrícula e cada valor para número de matrícula é único, não se repete. Então, a chave é uma superchave de cardinalidade mínima, da qual a gente não pode tirar nem um atributo e ainda preservar essa unicidade, certo? Talvez se a gente tirasse aqui a idade, a gente ainda teria uma combinação de nome e de curso única, certo? Se a gente talvez tirasse o curso, a gente ainda teria uma combinação de nome único. Isso é verdade? Então, nome pode ser uma chave para aluno. Se não for verdade, se houver repetição de nome, nome não pode ser uma chave para aluno, certo? Então, esse é o conceito de chave. Mas a gente pode ter mais de uma chave, ou seja, mais de uma superchave de cardinalidade mínima. Então, a gente chama essas chaves de chaves candidatas. Então, a gente pode ter mais de uma chave para uma mesma tabela, para uma mesma relação. Lá no caso da nossa tabela aluno, a gente poderia ter que nome é chave e número de matrícula é chave. Então, não há repetição no nome de aluno e não há repetição no número de matrícula, certo? Então, a gente tem duas chaves candidatas. Então, é uma superchave de cardinalidade mínima. É uma chave, certo? Mas a gente tem mais de uma possibilidade. Então, a gente tem chaves candidatas. Quem é que vai escolher a chave primária? Vai ser o projetista do banco de dados. Então, entre essas chaves candidatas aqui, ele vai analisar o minimundo, analisar o contexto e definir qual dessas chaves candidatas vai ser a chave primária da relação. Normalmente, a chave primária ela é aquela que é usada mais frequentemente para fazer consultas, para fazer acessos, para fazer pesquisas no banco de dados. Mas é o projetista do banco de dados que define qual que vai ser a chave primária, então, da relação, certo? E ele poderia escolher, então, entre as chaves candidatas que a gente tem, que é nome de aluno, número de matrícula, o número de matrícula para ser a chave primária do nosso banco de dados, certo? Então, esse é um conceito super importante de chave primária, e aí, então, esse atributo aqui, ele identifica de maneira única cada entidade do mundo real, ou cada instância no banco de dados, ou cada tupla na nossa tabela, certo? Bom, daí a gente tem também as restrições de integridade.
que vão ser regras sobre os valores que podem ser armazenados nas relações. Daí essas restrições têm por objetivo garantir a consistência da nossa relação e, consequentemente, a consistência do banco de dados inteiro. Lembra o que é o conceito de consistência? Então, quando essas restrições são definidas, elas devem sempre ser satisfeitas para todos os valores que vão ser inseridos, para todos os dados que vão ser inseridos no banco de dados. E aí a gente tem dois tipos de restrição de integridade, que é a integridade de entidade e a integridade referencial. A integridade de entidade diz que a chave primária não pode ser nula em nenhuma tupla, em nenhuma linha da tabela, certo? Se a chave primária ela for composta por mais de um atributo, nenhum deles pode ser nulo. Por quê? Porque é a chave primária que identifica de maneira única cada tupla, certo? Então, a chave primária ela deve ter um valor único. Esse valor não pode ser vazio, não pode ser nenhum, certo? Até porque poderia ter mais de uma tupla com a chave primária null. E aí, como é que a gente vai identificar aquela tupla? Se a gente tem 3 tuplas que a chave primária é null. Como é que a gente identifica essas 3 tuplas como diferentes, se é justamente a chave primária que é utilizada para identificar a tupla, certo? Daí, o outro tipo de restrição de integridade que a gente tem é a integridade referencial. Daí vamos ver um exemplo aqui para a gente entender como é que funciona essa integridade referencial. Olha só, a gente tem um diagrama de entidade de relacionamento, então, que diz para a gente que um empregado gerencia um departamento tem que ter um gerente, certo? E é só um gerente. O empregado pode trabalhar no máximo em um departamento. Um departamento pode ter vários empregados, certo? E a gente tem também que departamento controla vários projetos, pode controlar vários projetos, e um projeto pode ser controlado por vários departamentos. Então, vamos focar nessas duas relações aqui, a trabalha e a controla, certo? Então, observem que um empregado ele vai estar vinculado a, no máximo, um departamento. E observem que a gente tem uma relação de muitos para muitos aqui, que é controla. Então, a gente vai ter um departamento vinculado a vários projetos e um projeto vinculado a vários departamentos. Quando a gente for criar as relações, a partir disso aqui, a gente vai ter uma relação empregado, que vai ter CPF do empregado como chave primária, nome do empregado, certo? Outros atributos de empregado. E a gente vai ter também a sigla do departamento no qual esse empregado trabalha. Por quê? Porque a chave primária de departamento é sigla do departamento. E ela vai vir nessa relação aqui, ó. Porque cada empregado pode trabalhar no máximo em um departamento. Então faz mais sentido a gente trazer a sigla de departamento aqui para empregado, do que colocar em departamento o CPF do empregado. Por quê? Porque em um departamento trabalha vários empregados, certo? Então, esse CPF de empregado seria uma lista, ou então seria um atributo multivalorado. E a gente não pode ter atributos multivalorados no modelo relacional. Então, é o empregado que vai pegar a sigla do departamento, certo? Já aqui, a gente tem um relacionamento de muitos para muitos. Então, a gente vai criar uma nova relação. Além de departamento e além de projeto, com seus atributos específicos, a gente vai ter uma relação controla, que vai ter como chave a sigla do departamento e o número de projeto. Por quê? Porque a chave tem que ser única. E a gente pode ter várias combinações de siglas de departamento e de número de projeto. Já que vários departamentos podem controlar vários projetos, um departamento pode controlar vários projetos,
e um projeto pode ser controlado por vários departamentos. Então, a gente vai ter várias combinações de número de projeto com siglas de departamento, certo? Então, a gente vai ter isso aqui, ó, empregado, com o CPF do empregado, nome do empregado, e a gente vai ter esses atributos aqui, eles vieram de outras relações, tá? Então, não vamos preocupar com eles agora, não. A gente vai ter a sigla do departamento, porque a gente tem que um empregado trabalha em, no máximo, um departamento, certo? Então, como eu disse para vocês, a sigla do departamento viria aqui na relação empregado, certo? E eu também disse para vocês que como a gente tem aqui, ó, um relacionamento muitos para muitos, M para N, entre departamento e projeto, a gente teria uma relação controla. Então, tá aqui a relação controla, que vai ter os atributos sigla do departamento e número do projeto. E esses atributos são a chave de controla. Então, a gente pode ter várias combinações aqui, ó, do departamento 1 com o projeto X. Certo? É número, mas eu vou chamar de X para ficar diferente. A gente pode ter, então, de novo, o departamento 1 controlando o projeto Y. E o departamento 1 controlando o projeto Z. E a gente pode ter que o projeto Z também é controlado pelo departamento 3, certo? Os dois atributos são chave. Então, essa tupla aqui é igual a essa? Os atributos chave dessa tupla é igual a essa? Não, são diferentes. Aqui é um X, aqui é um Y, aqui é um Z. Aqui é Z3, então a combinação é diferente de chave primária. Então, é uma chave diferente, é uma chave única, certo? Ainda que a gente tivesse outros atributos aqui. Esses atributos poderiam ser repetidos, poderiam ter valores repetidos, certo? Mas a chave primária não pode ter valor repetido. Então, essa combinação de siglas de departamento com números de projeto tem que ser única, certo? Bom, o que é a integridade referencial, então? A integridade referencial ela é usada para manter a consistência entre tuplas de duas relações diferentes. Ela declara que uma tupla T1 em uma relação R1 faz referência a uma relação R2, certo? Se ela faz essa referência a uma relação R2, então a tupla T1 deve fazer referência a uma tupla existente na relação R2, certo? E essa chave ela é chamada de chave estrangeira. Esse atributo que faz referência a um atributo em outra tabela é chamado de chave estrangeira. E ele vai fazer referência à chave primária da outra relação, certo? O que eu estou falando? Eu estou falando que sigla de departamento é uma chave estrangeira na relação empregado. Essa chave estrangeira, ela faz referência à chave primária de departamento. A gente não tem que aqui na relação, então a gente tem aqui, ó, R1 é a nossa relação empregado e R2 é a relação departamento. A gente tem aqui um atributo, sigla de departamento, certo? Esse atributo aqui, ele é chamado de chave estrangeira, porque ele está relacionado à chave primária da relação departamento. Chave primária de departamento é sigla de departamento, que vem sublinhado, que identifica, então, de maneira única cada tupla nessa relação departamento. Então, suponha que a gente tem aqui o departamento 1, certo? Cuja sigla é 1. Quando a gente for inserir um empregado aqui em empregado, ele vai ter que ter um CPF único, já que CPF é a chave primária de empregado, um nome, que pode estar repetido em várias tuplas, em várias linhas, porque vários empregados podem ter o mesmo nome, os outros atributos aqui, que a gente não vai pensar neles agora, e uma sigla de departamento.
Só que na tupla T1, então, que tem um CPF válido, um determinado nome, a gente vai armazenar também uma sigla de departamento. E esse valor aqui, ele tem que ser um valor válido para a sigla de departamento aqui em departamento, certo? A gente não poderia vir aqui e dizer que o empregado cujo nome é João trabalha no departamento 4 se a gente não tiver uma tupla aqui em departamento cuja sigla de departamento, cujo valor para a sigla de departamento é 4. Se a gente não tiver, então, esse departamento armazenado aqui na relação departamento, a gente não pode colocar um valor para a sigla de departamento nessa tupla T1 igual a 4, certo? Então, o que acontece? A gente tem um valor na tupla T1 para um determinado atributo que faz referência a um valor em uma tupla T2 de outra relação, da relação R2, certo? Então, a gente tem aqui na relação R1 uma tupla T1, cujo valor de um determinado atributo faz referência ao valor de um atributo na tupla T2 da relação R2, certo? Isso, então, é uma referência, né? Diz respeito à restrição de integridade referencial. Então, a gente tem uma tupla T1 na relação R1 que faz referência a uma tupla T2 na relação R2, certo? E essa tupla, então, ela tem que existir, já que ela é referenciada em uma outra tupla em outra relação. E ela é chamada, então, ela define, na verdade, então, a chave estrangeira. Qual que é o atributo que é a chave estrangeira, certo? Que faz referência, então, à chave primária da outra relação. Para a gente entender direitinho esse conceito de chave estrangeira, a gente precisa entender o que é compatibilidade de domínio. Então, a gente tem aqui dois conjuntos de atributos quaisquer, C e D. Então, C é um conjunto de atributos, D é um conjunto de atributos. Eles vão ser compatíveis quando o primeiro atributo de C tem o mesmo domínio do primeiro atributo de D. Então, a gente tem aqui conjuntos de atributos, certo? A gente tem aqui o atributo A1 para C, o atributo A2 para C, o atributo AN para C, certo? E a gente tem aqui para D o atributo D1, o atributo D2, o atributo D3, DN, né? Então, ó, o conjunto, risquei. O conjunto C e D, eles vão ser compatíveis quando o atributo, o domínio do atributo A1 for o mesmo do domínio do atributo D1. O domínio do atributo A2 for o mesmo domínio do atributo D2. O domínio do atributo AN for o mesmo domínio do atributo DN, certo? A gente diz, então, que os conjuntos C e D são compatíveis. Eles têm compatibilidade de domínio, certo? Uma chave, uma FK, ou um atributo de R1, é chave estrangeira de R1 se ele faz referência à chave primária PK de R2, dadas as seguintes condições. Os atributos de FK têm os mesmos domínios dos atributos de PK. Então, aqui a gente tem um conjunto de atributos, C. Aqui a gente tem um conjunto
de atributos D. Cada atributo de C tem que ter compatibilidade de domínio, tem que ser compatível com o atributo de D. Então, C e D têm compatibilidade de domínio, certo? Então, aqui a gente tem que FK é um conjunto de atributos. PK é um conjunto de atributos. É o conjunto de atributos que define a chave primária da relação R2, certo? Cada atributo de FK tem que ser compatível, tem que ter o domínio compatível com cada atributo de PK, certo? E além disso, um valor de FK em uma determinada tupla T do estado corrente da relação R, vai ter que acontecer isso aqui, ó. Ocorre como um valor de PK para alguma tupla T2 na outra relação, certo? Então, a gente tem que o valor de FK na tupla T1 é igual ao valor de PK na tupla T2 da outra relação, ou o valor de FK é igual a nulo, certo? Então, o que a gente tem que ter para a gente ter uma chave estrangeira? Fazendo referência, então, que é um conjunto de atributos, fazendo referência a uma chave primária. Os domínios têm que ser os mesmos, os domínios de cada atributo de FK tem que ser o mesmo do domínio de cada atributo de PK. Então, tem que existir compatibilidade de domínio entre FK e PK, certo? E um valor de FK em uma determinada tupla tem que fazer referência a um valor válido em outra tupla da outra relação, em uma tupla da outra relação, certo? Tem que fazer referência a um valor válido, a um valor existente, a um valor já armazenado na outra relação, ou tem que assumir o valor null, certo? Então, a gente pode ter, tanto para uma chave estrangeira, tanto um valor válido, que está armazenado na outra relação, ou null, certo? Então, a gente poderia ter aqui no nosso exemplo, ó, uma sigla de departamento válida, certo? Então, tem que ser um valor, ó, o valor para a sigla de departamento na tupla T1 da relação empregado tem que ser um valor válido para a sigla de departamento na tupla T2 da relação departamento, ou null. A gente poderia ter, então, o CPF do João, 234, nome do João, certo? E sigla de departamento igual a null. Ah, o João, ele foi contratado agora e ele ainda não está vinculado a nenhum departamento. Ou ele nunca vai estar vinculado ao departamento. Porque, de acordo aqui com o nosso diagrama entidade de relacionamento, o empregado vai estar vinculado a, no máximo, um departamento. Mas ele pode também estar vinculado a nenhum departamento, certo? E aí o valor, então, seria nulo. Atendendo, então, a essa restrição aqui, que o valor do atributo FK na tupla T1 pode ser nulo. Ó, então aqui, lá naquele diagrama de entidade de relacionamento que a gente transformou depois para o modelo relacional, mapeou para o modelo relacional, aí a gente conseguiu chegar nesses esquemas aqui, certo? Então, a gente tem empregado, dependente, departamento, projeto, controla e desenvolve, certo? Empregado tem CPF do empregado, nome do empregado, e esses são os atributos dele mesmo. Aí, ele tem código do supervisor. Lembra que o empregado tem um gerente? Quem é o gerente? O gerente é o empregado. Então, a gente tem aqui uma chave estrangeira, uma FK. O código do supervisor é uma chave estrangeira, certo? Que faz referência à chave primária da própria tabela empregado, certo? E aí armazena-se também para esse gerente a data de início. A gente tem que a sigla do departamento é uma chave estrangeira, é uma FK, que faz referência à chave primária de departamento, que é sigla
de departamento, certo? A gente tem, então, que dependente tem... Lembra que lá no modelo entidade-relacionamento, dependente é uma entidade fraca, certo? Então, ele não tem chave primária. A chave primária dele é a chave parcial desse próprio tipo de entidade, mais a chave, o atributo-chave da entidade forte, que é empregado. E aí a gente faz, então, a chave primária dessa composição da nossa relação dependente. Então, a chave primária de dependente é o CPF do empregado, que também é uma chave estrangeira. Então, tem que fazer referência a um CPF válido de empregado, certo? Composto com o nome do dependente aqui, para fazer a chave primária. Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Sigla do departamento vai poder assumir o valor de uma sigla de departamento válida em departamento ou null, certo? Sem problema nenhum. Agora, o CPF do empregado independente, ele não vai poder assumir o valor null. Ele só tem que fazer referência a um CPF válido lá na relação empregado. Por que ele não vai poder ser null? Porque ele faz parte da chave primária de dependente. E a gente viu que nenhum atributo que compõe a chave primária pode assumir o valor null. Essa também é uma restrição sobre o esquema. Outras restrições também podem ser impostas sobre o modelo relacional, como as restrições de integridade semântica. Por exemplo, o salário de um empregado não deve exceder o salário do seu supervisor. O número máximo de horas que um empregado pode trabalhar por semana é 56. Esses são exemplos de restrições, então, especificadas e impostas dentro de programas de aplicação, usando uma linguagem de especificação de restrição. A linguagem SQL oferece, para definir esse tipo de restrição, a cláusula Create Assertion. Bom, a gente também tem as restrições de dependência funcional, que estabelece um relacionamento funcional, então, entre dois conjuntos de atributos, x e y. Isso aqui vai dizer que o valor de x determina o valor de y em todos os estados de uma relação. Então, independente qual seja o estado corrente de uma determinada relação R, os valores do conjunto de atributos X sempre vai definir os valores dos atributos do conjunto Y, certo? O que isso aqui diz pra gente? Que a gente consegue derivar os valores de Y a partir dos valores de X, certo? Todas essas restrições que a gente viu até agora são restrições de estado, certo? Então, que levam o banco de dados de um estado válido para um novo estado válido. Então, essas restrições de esquema que a gente viu, essas restrições de integridade semântica, elas vão levar o banco de dados, elas têm que ser atendidas para levar o banco de dados de um estado válido para um novo estado válido, certo? Mas existem também as restrições de transição, porque são criadas para lidar com as mudanças do banco de dados. Por exemplo, a gente pode definir uma restrição que diz que o salário de um empregado nunca pode abaixar. O salário de um empregado pode apenas ser aumentado, certo? Essa é uma restrição de transição. Então, a gente poderia ter, por exemplo, que em um esquema empregado, o tipo de dado do atributo salário é um inteiro de 4 bytes. Então, se a gente armazenasse para um determinado empregado que ele ganha R$3.000, a gente atenderia a restrição de domínio, certo? R$3.000 está dentro do domínio de valores possíveis para salário. Então, a gente atende a restrição de domínio, que é uma restrição de estado. O banco de dados, a relação, está em um estado íntegro, certo? E a gente poderia ir lá e mudar depois o salário desse mesmo empregado para
R$ 2.000. E o banco de dados também está em um estado íntegro. O R$ 2.000 também atende à restrição de domínio, certo? Que diz que o tipo de dado é um inteiro de 4 bytes. Então, sem problema nenhum. A gente tinha um estado válido, então, para a relação, e a gente tem um novo estado válido para a relação. Mas aí a gente pode definir, então, essas restrições de transição, certo? Então, seria uma restrição definida para essa transição, para essa mudança de valor, certo? Que diz, então, que o salário de um empregado pode apenas ser aumentado e nunca ser diminuído de acordo com as leis trabalhistas vigentes, certo? Essas restrições de transição, elas são especificadas, então, pelos programas de aplicação, ou usando regras aditivas e gatilhos lá do SQL, certo? Bom, daí, as operações que a gente tem sobre um banco de dados relacional são inserção, remoção e modificação, certo? Então, insert, um delete e um update, ou um modify em alguns SGBDs relacionais, certo? Quando a gente for aplicar cada uma dessas operações sobre o nosso banco de dados, ele tem então que sair de um estado íntegro e ir para um estado íntegro. As restrições sobre o esquema, elas não podem ser violadas em nenhuma dessas operações. Então, por exemplo, a operação de inserção vai ser fornecida para uma determinada relação R uma lista de valores para cada um dos atributos, certo? Para a gente inserir, então, uma nova tupla. Então, a gente quer inserir uma nova linha na relação R, certo? A gente tem que fornecer um valor para cada um dos campos, para cada uma das colunas, para cada um dos atributos, certo? Então, quais restrições que uma operação de inserção pode violar? Ela pode violar a restrição de domínio. Então, algum desses novos valores que vai ser inserido pode não estar dentro do domínio definido para aquele atributo, certo? Ela pode violar a restrição de unicidade da chave. A gente pode tentar inserir para uma tupla um valor de chave que já está armazenado em uma outra tupla. A gente pode violar com essa inserção a integridade de entidade, tentar colocar para uma determinada tupla, para a tupla que a gente está inserindo, um valor null para a chave primária, certo? E a gente pode violar a integridade referencial, quando a gente tenta colocar um valor para uma chave estrangeira que não faz referência a um valor válido na outra tabela, certo? Por exemplo, a gente poderia tentar colocar uma sigla de departamento para algum empregado que não faz referência a um departamento válido lá na relação departamento, certo? A gente poderia tentar colocar, então, uma sigla de departamento fazendo uma inserção em empregado, uma sigla de departamento 4. E não existe departamento 4 armazenado lá na tabela departamento. Aí a gente teria, então, uma violação de integridade referencial. Qual que é a solução? A gente pode rejeitar a inserção. Essa inserção não pode ser feita por causa de tais problemas, certo? E enviar, então, essa mensagem ao usuário, uma mensagem de erro ao usuário. Bom, exemplo, então, de violação durante a inserção. A gente pode, então, tentar inserir em empregado um valor null para CPF do empregado. Isso vai violar, então, a restrição de integridade de entidade, certo? Chave primária, CPF de empregado é chave primária, não pode ter valor null. A gente pode tentar inserir uma tupla em empregado com um CPF que já existe em uma outra tupla nessa mesma relação, que vai violar, então, a restrição de chave, de unicidade da chave, certo? A gente pode tentar inserir, então,
empregado, um novo empregado, uma nova tupla, com um departamento que não existe na relação departamento, que vai violar, então, a integridade referencial, certo? Durante a remoção de tuplas, o que pode acontecer? A gente pode violar a integridade referencial quando as tuplas que estão sendo removidas, ou a tupla que está sendo removida, for referida por chaves estrangeiras em outras tabelas, certo? Então, a gente vai lá e tenta remover o departamento 1, a tupla do departamento 1. Só que lá no empregado tem várias tuplas que fazem referência à tupla cujo valor de sigla de departamento é 1 em departamento. Por quê? Porque tem vários empregados que trabalham no departamento 1, certo? Aí, então, a gente tem uma violação de integridade referencial. Quais seriam as soluções? Uma solução possível é rejeitar a remoção. Mandar uma mensagem de erro. Dizer que tem outras tuplas nas relações tais e tais que fazem referência a essa tupla que a gente está tentando remover. A outra solução é remover em cascata. Isso aqui pode ser perigoso, certo? E eu vou mostrar para vocês no próximo exemplo. Ou a gente pode modificar os valores dos atributos de referência para um valor null, um valor válido ou um valor null. Então, a gente pode ir lá em empregado e modificar todas as siglas de departamento para um novo valor de departamento 2 ou departamento 3, ou um outro departamento que está armazenado em departamento, certo? Então, a gente vai lá e muda os empregados de departamento antes de remover o departamento 1. Ou a gente pode atribuir null para a sigla de departamento em empregado, antes de remover a tupla do departamento 1, certo? Agora, observem que, se sigla de departamento fizesse parte da chave primária de empregado, aí a gente não poderia colocar null para ele, certo? Que é o que acontece lá em dependente. A gente não pode colocar null para o CPF do empregado independente, porque é uma chave estrangeira, mas também faz parte da chave primária de dependente, certo? Agora, sobre a remoção em cascata, nós vamos tentar remover uma tupla da relação empregado. E aí, nós temos várias outras tabelas que fazem referência à tabela empregado. Então, nós temos o código do supervisor, que é uma chave estrangeira para CPF do empregado dentro da própria tabela empregado. Nós temos uma chave estrangeira aqui independente para CPF do empregado, uma chave estrangeira aqui em desenvolve para o CPF do empregado, e aqui em departamento também nós temos um CPF do empregado, que é uma chave estrangeira para CPF do empregado aqui em empregado. Esse CPF do empregado, ele diz respeito ao empregado que gerencia esse departamento, certo? Então, ao tentar remover uma tupla de empregado, a gente pode causar violação de integridade referencial em algumas tuplas da tabela dependente, na tabela desenvolve e na tabela departamento, certo? E aí, a gente poderia remover em cascata, então, os dependentes desse empregado que foi removido. Então, suponha que foi removido o João com o CPF 1234, certo? Faz sentido remover, então, todos os dependentes do João para fazer uma remoção em cascata? Então, todas aquelas tuplas, então, que referenciam o CPF do João vão ser removidas independente. Faz sentido? Faz sentido, porque o dependente é uma entidade fraca, certo? Então, se o João saiu do emprego, os dependentes dele também devem ser removidos do banco de dados. Faz sentido remover da tabela desenvolve as tuplas que fazem referência à tupla do João? A tabela desenvolve armazena os projetos nos quais cada empregado trabalha e as horas trabalhadas por eles naquele projeto. Então, também faz sentido, certo? A gente vai remover de desenvolve os projetos nos quais o João trabalha, já que ele já não trabalha mais
nessa empresa. Agora, faz sentido a gente remover um departamento inteiro? Porque o João era gerente desse departamento e ele já não trabalha mais nessa empresa? Então, por exemplo, suponha que a gente tem que o departamento 4 de recursos humanos é gerenciado, então, pelo João, certo? E aí a gente tem aqui o CPF do João, certo? Faz sentido, então, a gente vir aqui e apagar essa tupla de departamento, porque o CPF do gerente já não existe mais em empregado? Me parece que não me faz muito sentido, certo? Então, a gente poderia fazer outras coisas, a gente tem outras opções. A gente poderia alterar o número do CPF do gerente do departamento para um CPF válido em empregado, certo? Ou a gente poderia também alterar o número do CPF do gerente para nulo, certo? Provisoriamente. Daí, esse departamento ele ficaria sem gerente, certo? A gente pode fazer isso porque aqui em departamento o CPF do gerente não faz parte da chave primária, então ele poderia ser alterado para nulo, certo? Por que eu disse que a remoção em cascata é perigosa? Porque a gente pode apagar o banco de dados inteiro. Então, considerando aqui a relação empregado, a gente vai e apaga todos os dependentes que fazem referência a essa tupla de empregado. A gente apaga também todas as tuplas em desenvolve. A gente vai e apaga a tupla do departamento de recursos humanos, que era o departamento gerenciado pelo João, certo? Agora, como a gente apagou a tupla do departamento de sigla 4 ou de número 4, a gente vai ter que ir lá em empregado e remover todos os empregados que trabalham no departamento 4, certo? E assim sucessivamente. Então, a gente vai apagando tudo aquilo que faz referência ao que foi removido. E aí a gente pode acabar removendo todas as tuplas do banco de dados e deletando, então, o banco de dados inteiro, né? A instância inteira do banco de dados e ficando apenas com o esquema que foi definido previamente. Então, por isso que a remoção em cascata ela pode ser perigosa. E ela tem também que fazer algum sentido no mundo real que a gente está representando, né? Os dados que a gente está representando do mundo real naquele banco que a gente está armazenando. Que faria sentido, por exemplo, no caso do dependente, de acordo com o exemplo que a gente viu. Bom, aí, por último, a gente tem a operação de modificação, que modifica algum valor de algum atributo específico, certo? Então, vai alterar valores de alguns atributos em algumas tuplas. Então, se ele altera um atributo que não é chave, não vai ter problema nenhum, desde que esse valor não viole a restrição de domínio, né? A gente vai colocar um novo valor que vai estar dentro do domínio daquele atributo. Agora, se ele alterar a chave primária, aí pode causar mais problemas, porque aí essa operação de atualização ou de modificação, ela é equivalente se a gente está alterando a chave primária, né? Que é o atributo, o valor de atributo que identifica de maneira única aquela tupla, significa o mesmo que a gente está removendo aquela tupla e inserindo uma nova tupla, com uma nova chave primária. Então, essa operação de atualização que altera a chave primária, ela vai poder violar todas as restrições que a operação de remoção e a operação de inserção violam, que seria domínio, de chave, de unicidade da chave, de integridade da entidade, que diz que a chave não pode ser nula, certo? E de integridade referencial também, porque seria equivalente a inserir uma nova tupla, a remover a tupla antiga e a inserir
uma nova tupla. Então, ao remover, a gente pode ter outras tuplas que fazem referência a ela. E ao inserir, se ela fizer referência a tuplas de outra tabela, a gente vai ter que fazer referência a valores válidos para o atributo referenciado na outra tabela. Então, as soluções são as mesmas soluções para remoção e para inserção, certo? Agora, se essa operação de atualização, de modificação, ela altera o valor de uma chave estrangeira, esse novo valor ele deve fazer referência então a uma tupla existente ou ser nulo, da mesma maneira, certo? Que a gente já viu. Bom, daí eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês fazerem. Então, o primeiro exercício é para considerar esse diagrama entidade relacionamento aqui, que a gente já viu anteriormente em outros exercícios, certo? A partir dele, a gente consegue esse esquema de banco de dados aqui. Então, a gente tem uma relação empregado com os seus atributos, uma relação departamento com os seus atributos, certo? O atributo que é chave primária está sublinhado, certo? Então, ele não pode ser nulo, ele tem que ser único, não pode ser repetido em nenhuma tupla, certo? E assim também para cada uma das outras relações. E a gente tem definido aqui quais são as chaves estrangeiras. Então, aqui ó, a gente tem que o CPF do supervisor é uma chave estrangeira que faz referência a CPF. Então, aqui a gente tem uma chave estrangeira na relação empregado que faz referência à própria relação empregado, ao CPF na relação empregado. Esse aqui é o CPF do supervisor, tá? Porque de acordo aqui com o diagrama entidade de relacionamento, a gente tem que um empregado ele pode ser supervisionado e ele é supervisionado também por empregado, certo? Então, isso veio daqui. A gente tem também que o departamento ele tem um gerente, certo? E então, esse CPF do gerente aqui faz referência ao CPF do empregado, certo? A gente tem que o número do departamento, ele é uma chave estrangeira, então, em empregado, que faz referência ao D-número em departamento. E assim por diante. Então, a gente também tem D-num em projeto, que faz referência ao D-número em departamento, então é uma chave estrangeira. A gente tem que o D-número em DEP localizações faz referência a D-número em departamento. A gente tem que o PNO é o número do projeto, é o P-número, então, em projeto. E o eCPF é o CPF do empregado. Então, o eCPF em trabalha para tem que ser um CPF válido em empregado. Então, se a gente for remover aqui uma tupla de trabalha para, a gente tem que tomar cuidado com o quê? Ou se a gente for inserir uma nova tupla, a gente tem que tomar cuidado com o quê? O eCPF, ele é uma chave primária junto com o PNO, certo? Então, não pode ser nulo, nenhum dos dois valores, e tem que ser único, não pode ser repetido nessa tabela aqui. Só que, além disso, o eCPF é uma chave estrangeira, que faz referência a CPF de empregado. Então, quando a gente for inserir um CPF aqui, tem que ser um CPF que existe aqui, certo? Também poderia ser nulo. Por que que não vai poder ser nulo? Porque ele é atributo-chave, ele faz parte da chave primária. Da mesma maneira, o PNO vai ter que ser um número de projeto válido existente, já cadastrado aqui em projeto, certo? E a gente tem que o eCPF aqui independente também é uma chave estrangeira para CPF aqui empregado e é chave primária junto com o nome do dependente. Daí o que é para fazer? É para assumir que a gente tem esse estado aqui ó, no nosso banco de dados atualmente. E aí vocês vão tentar fazer algumas operações sobre esse banco de dados e verificar se essas operações violam alguma restrição
ou não. Então, essas aqui, ó, são as operações que vocês vão tentar fazer. Então, na letra A, vocês vão verificar, por exemplo, se a inserção dessa tupla aqui na tabela empregado, se vai causar alguma violação. No item B, vocês vão verificar se a inserção dessa tupla aqui em projeto vai causar alguma violação. Então, o que que a gente está tentando fazer? A gente está tentando inserir em projeto produto A, 4, Bel Air, 2, certo? Vamos ver se é possível? Ó, a gente quer inserir aqui, então, em projeto, produto A, 4, o número do projeto é 4, a localização é Bel Air, e o número do departamento que controla o projeto é 2, certo? Vamos ver quais as restrições de integridade referencial a gente tem? A gente tem, então, que dnúmero é uma chave estrangeira, que dnum é uma chave estrangeira aqui em projeto, que faz referência, então, ao dnúmero em departamento, certo? Então, inserir produto A aqui não tem problema, certo? É string, aqui é um vetor de caracteres, então produto A está ok. O número do projeto é 4, então aqui parece que é um inteiro, também está ok. A localização também é uma string, então Bel Air também está ok. E aqui a gente está dizendo que quem controla esse projeto é o departamento 2, certo? E aqui a gente viu que dnum é uma chave estrangeira para dnúmero em departamento. Então, 2 tem que ser um departamento válido, já cadastrado aqui em departamento. E aqui em departamento a gente não tem o departamento 2, certo? Então, essa inserção aqui, ela vai causar uma violação de integridade referencial. Aí pede para sugerir soluções, certo? O que é que a gente pode fazer então? A gente pode rejeitar essa inserção, mandar uma mensagem de erro para o usuário, dizer, ó, a inserção não pode ser feita porque causa uma violação de integridade referencial em departamento, em dnúmero de departamento. Ou a gente pode colocar null aqui para o valor do departamento, certo? Fazer uma inserção e tirar esse 2 e botar null. Ou a gente poderia, antes disso, criar lá em departamento o departamento número 2. Ah, qual que é o nome do departamento 2? Não sei. Recursos Humanos, RH, certo? Qual que é o CPF do gerente? Isso aqui é uma chave estrangeira para CPF. Então, o gerente desse novo departamento tem que ser um empregado já cadastrado no banco de dados. E aí a gente tem a data de início desse empregado no cargo de gerência do departamento 2, certo? Então, essas são as soluções possíveis. E é para fazer assim com todos os outros itens, certo? Então, era isso que a gente tinha para ver hoje na nossa aula de modelo relacional, certo? Que é um modelo de implementação.